A verdade sobre liderança que ninguém te contou e que muda seus resultados agora. Deixa eu começar com a pergunta mais incômoda e mais libertadora que alguém pode fazer para um líder. Se a sua equipe pudesse escolher espontaneamente, ela escolheria seguir você? Pense nisso por um segundo. Não a resposta socialmente aceitável, não a resposta treinada, mas a verdade que ecoa quando você está sozinho, encarando seu próprio reflexo. A verdade que incomoda. A verdade que revela mais sobre você do que qualquer diploma, qualquer curso, qualquer metodologia. Porque existe uma realidade silenciosa no mundo corporativo que quase ninguém tem coragem de expor. A maioria dos líderes não lidera, apenas ocupa um cargo. E isso dói? Dói porque você trabalha duro, você se esforça, você tenta, mas no fundo sabe que algo está faltando, sabe que poderia gerar mais impacto, sabe que existe um potencial gigantesco dentro de você. Um potencial que ainda não se manifestou completamente. A verdade é que ninguém te ensinou o que vamos conversar aqui hoje. Ninguém te contou o que realmente ativa respeito, engajamento, autonomia, performance. Ninguém te explicou por que algumas equipes se transformam sob a presença de um líder, enquanto outras desmoronam. E isso não é culpa sua. Você aprendeu liderança como a maioria aprendeu, cheia de técnicas, regras, frameworks, frases prontas, modelos genéricos que parecem fazer sentido no papel, mas que não funcionam quando o ser humano real entra na sala com medos, inseguranças, ambições, traumas, potenciais, sonhos. Só que existe um caminho que poucos conhecem, um caminho que muda resultados rapidamente, não porque é mágico, mas porque é humano. Um caminho que desperta em você a habilidade mais poderosa que um líder pode ter. A capacidade de transformar o estado emocional das pessoas apenas pela forma como você existe no mundo. Hoje, você vai descobrir a verdade que ninguém te contou. A verdade que muda carreiras. A verdade que salva equipes. A verdade que cria líderes que deixam legado. Se você estiver disposto ou disposta a olhar para dentro, este vídeo pode marcar o início da melhor fase da sua liderança e talvez da sua vida. Respire fundo. Abra espaço para o novo, porque a partir de agora, nada mais será igual. Tópico 1. A força invisível que define todo líder e como ela molda o destino da sua equipe. Existe uma força silenciosa, profunda e totalmente invisível que determina o destino de qualquer líder, de qualquer equipe, de qualquer projeto. É algo tão poderoso que quando você finalmente entende, nunca mais lidera da mesma forma. Não é carisma, não é experiência, não é técnica. A verdadeira força que separa líderes extraordinários de líderes comuns é o estado emocional interno que eles carregam, o campo energético que eles criam ao seu redor e a forma como esse campo influencia as pessoas, mesmo sem uma única palavra ser dita. A maioria das pessoas acredita que liderança é sobre comunicação, estratégia, planejamento, processos, habilidades comportamentais. Mas existe algo mais fundamental, mais profundo, mais decisivo. O jeito como você se sente consigo mesmo enquanto lidera. Sua equipe está respondendo à sua energia, não ao seu discurso. Está reagindo ao que você é, não ao que você diz ser. A verdade é que seres humanos são máquinas emocionais. Captamos sinais sutis, expressões involuntárias, tons de voz, microgestos, intenções ocultas. Captamos insegurança, raiva, clareza, medo, entusiasmo, propósito. Por isso, quando um líder está desconectado, tenso, ansioso, sobrecarregado, a equipe inteira sente. Quando ele está em dúvida, a equipe perde direção. Quando ele está inseguro, a equipe se retrai. Quando ele está emocionalmente desorganizado, o time se fragmenta. Mas quando um líder carrega confiança, equilíbrio, propósito, calma, presença, tudo ao redor se organiza. É quase como mágica, mas não é mágica. É neurociência, é psicologia, é energia, é a verdade que ninguém te contou. Veja o que acontece com líderes que construíram riqueza emocional e financeira de forma extraordinária. Jeff Bezos não criou a Amazon porque queria vender livros. Isso foi apenas o veículo inicial. Ele construiu um império porque carregava um estado interno de inevitabilidade. Bezos tinha um foco tão intenso no longo prazo que parecia enxergar o futuro antes de ele existir. Ele dizia que não tomava decisões para agradar o presente, mas sim para honrar o futuro que estava criando. Essa mentalidade moldou um campo emocional tão poderoso que milhares de pessoas decidiram segui-lo, mesmo em momentos de incerteza extrema,
mesmo quando o lucro era mínimo, mesmo quando todos diziam que o modelo não daria certo. A equipe captava sua convicção, sua clareza, sua firmeza interna e seguia. Outro exemplo profundo é Howard Schultz. Ele cresceu em um ambiente difícil, onde viu o pai perder emprego, dignidade e esperança. Isso o marcou de um jeito tão profundo que deu origem à sua filosofia de liderança. Schultz liderava com propósito. Ele acreditava que uma empresa só cresce quando as pessoas crescem junto. Ele acreditava que dignidade vem antes do lucro. Ele acreditava que o ser humano precisa se sentir valorizado para entregar seu melhor. O resultado? Ele transformou a Starbucks em uma das marcas mais queridas do mundo. Não porque o café era diferente, mas porque a emoção por trás da marca era diferente. Schultz liderava com alma, e alma inspira. Esses líderes entenderam algo que a maioria ignora. Resultados são reflexos, não causas. O comportamento da equipe é um espelho do estado emocional do líder. É por isso que tantas vezes você explica, pede, orienta, repete, e nada muda. Porque não importa o conteúdo das suas palavras se a emoção por trás delas contradiz sua intenção. Não importa quantas vezes você diz que acredita no time, se sua energia transmite dúvida. Não importa quantas vezes você fala sobre visão, se seu comportamento revela medo. Não importa quantas vezes você fala sobre engajamento, se sua presença emocional gera afastamento. A realidade que ninguém te contou é esta: liderança não é sobre controlar pessoas. É sobre regular seu próprio estado interno. Quando você está centrado, claro, alinhado, seguro, presente, as pessoas naturalmente se organizam ao seu redor. Elas sentem a sua estabilidade. E seres humanos são atraídos por estabilidade, porque estabilidade gera segurança, e segurança gera performance. Não existe produtividade sustentada em ambientes emocionalmente instáveis. Não existe inovação em times que têm medo. Não existe autonomia onde o líder é controlador. Não existe coragem onde o líder é inseguro. E tudo isso começa na forma como você pensa antes de entrar em uma reunião, na forma como você respira antes de responder um e-mail difícil, na forma como você se percebe no mundo, na narrativa interna que você repete para si mesmo diariamente. O que você acredita sobre si mesmo vaza em cada microexpressão, em cada decisão, em cada silêncio. Sua equipe está respondendo à sua versão emocional, não à sua versão intelectual. As pessoas confiam em estados, não em discursos. Confiam em coerência, não em palavras bonitas. E é por isso que tantos líderes se esgotam, porque tentam liderar no comportamento, ao invés de liderar na consciência. Tentam corrigir pessoas, ao invés de corrigir o próprio estado. Tentam impor autoridade, ao invés de transmitir autoridade. Tentam motivar equipes, quando eles mesmos estão exaustos internamente. E quanto mais tentam, mais cansados ficam, porque estão usando a estratégia errada. Quando um líder expande sua consciência emocional, tudo muda. A equipe muda, o clima muda, a sensação de trabalhar junto muda, o nível de energia das reuniões muda, a velocidade das decisões muda, o respeito muda, a confiança aumenta, a colaboração flui, a criatividade cresce. É quase como se tudo finalmente se encaixasse, porque o sistema emocional que estava desalinhado agora encontra um novo eixo. A pergunta que você precisa se fazer, com coragem, é simples, mas transforma vidas. Que emoção a minha presença desperta nas pessoas? Quando eu entro em uma sala, o ambiente se contrai ou se expande? Eu sou fonte de tensão ou fonte de estabilidade? Eu inspiro movimento ou transmito estagnação? Eu sou um líder que acende ou que apaga? Essa é a verdade que muda tudo. Não é sobre técnicas, não é sobre metodologias, não é sobre frases prontas, é sobre você. É sobre a energia que você escolhe levar para o mundo. Porque liderança é, antes de qualquer coisa, um ato emocional. E quando você domina isso, você se torna não apenas um líder melhor, mas um ser humano mais consciente, mais inteiro, mais próspero. Um ser humano capaz de transformar realidades. Um ser humano que deixa legado. Um ser humano que inspira, não porque tenta, mas porque simplesmente é. Tópico 2. O jogo interno da liderança. Como sua identidade secreta controla seus resultados. Existe uma verdade fundamental que quase ninguém entende, e por isso, tantos líderes sofrem, se frustram, se esgotam e se sentem constantemente aquém do que poderiam ser. A verdade é que você não lidera através das suas competências.
Você lidera através da identidade que você assume, consciente ou inconscientemente todos os dias. A sua identidade secreta, aquela versão interna que você carrega dentro de si, mesmo que nunca tenha verbalizado, é a responsável por moldar suas decisões, seu comportamento, sua energia e, principalmente, a forma como as pessoas respondem à sua presença. Essa identidade pode ser expansiva e poderosa, ou pode ser limitante e sabotadora, e é aí que está a raiz silenciosa de todos os seus resultados, bons ou ruins. A maior parte dos líderes tenta mudar o comportamento sem mudar a identidade, e por isso fracassa repetidamente. Eles tentam ser mais firmes, mas ainda se veem como inseguros. Tentam ser mais inspiradores, mas ainda se percebem como cansados. Tentam ser mais estratégicos, mas ainda se enxergam como sobrecarregados. Tentam delegar, mas internamente acreditam que só eles conseguem fazer bem feito. Tentam engajar, mas inconscientemente têm medo de não serem respeitados. Tentam ser líderes de alta performance, mas carregam uma narrativa interna de que não são suficientes, preparados ou valorizados. É como tentar construir um arranha-céu em um terreno instável. A estrutura não aguenta, a mudança não sustenta, porque a mudança externa só funciona quando é acompanhada de uma mudança interna. Olhe para histórias de líderes que criaram prosperidade extraordinária. Pense em Sara Blakely, fundadora da Spanx e bilionária self-made. Ela não começou com conhecimento técnico em moda ou indústria têxtil. Ela começou com uma identidade emocional poderosa, a identidade de alguém que encontra soluções onde os outros veem problemas. Sara cresceu ouvindo do pai uma pergunta que mudou sua vida. O que você falhou essa semana? Essa pergunta, repetida por anos, criou nela uma identidade de coragem, de resiliência, de liberdade para tentar. Quando você cresce acreditando que falhar é apenas parte da jornada, sua mente se expande, sua tomada de decisão fica mais ousada e sua liderança se torna naturalmente inspiradora. E foi essa identidade, não a técnica, que a levou a transformar uma ideia simples em uma empresa bilionária. O que líderes como Sara, Bezos, Schultz e tantos outros têm em comum não é talento, é identidade. Eles pensam como líderes antes de se tornarem líderes. Eles sentem como visionários antes de terem resultados de visionários. Eles se comportam como agentes de impacto antes que o impacto aconteça. Eles carregam uma narrativa interna que sustenta suas ações, e essa narrativa é tão forte que se torna inevitável que o mundo externo se reorganize ao redor dela. Então, vem a pergunta mais desconfortável e mais poderosa, que você precisa responder. Qual identidade você vem reforçando sem perceber? Talvez você esteja vivendo com a identidade do líder apagado, que tem medo de desagradar e, por isso, evita conversas difíceis. Talvez você tenha a identidade do líder controlador, que carrega a crença de que, se não fizer tudo, tudo vai sair errado. Talvez você esteja preso na identidade do líder cansado, emocionalmente exausto, que opera no modo sobrevivência, executando tarefas sem clareza do impacto que está gerando. Talvez você tenha a identidade do líder que não quer ser visto como autoritário e, por isso, se torna permissivo demais. Talvez, sem perceber, você tenha criado a identidade de alguém que apenas reage ao que acontece, ao invés de criar o que deseja viver. Identidade é destino. A forma como você se percebe molda cada decisão que você toma. A identidade funciona como um filtro invisível que determina o que você considera possível, o que você tolera, o que você evita, o que você persegue. Um líder que se percebe como forte toma decisões fortes. Um líder que se percebe como inseguro posterga. Um líder que se percebe como limitado cria limites desnecessários. Um líder que se percebe como abundante enxerga oportunidades. Um líder que se percebe como vítima atrai problemas. A identidade é o seu sistema operacional, e você só conseguirá rodar programas de alta performance se atualizar esse sistema. A neurociência mostra que a identidade é moldada pelo conjunto de pensamentos que você repete todos os dias. Padrões mentais recorrentes criam caminhos neurológicos cada vez mais fortes, ou seja, quanto mais você pensa como um líder fraco, mais fraco se torna. Quanto mais você pensa como um líder poderoso, mais poderoso se torna. Por isso, líderes extraordinários cuidam da sua mente como atletas cuidam do próprio corpo. Eles protegem sua identidade interna com rigidez, porque sabem que é dela que nasce tudo. Visão, comportamento, coragem, clareza, influência. Repare nos líderes que te inspiram. Eles não são perfeitos.
Eles não têm todas as respostas, eles não acertam o tempo todo, mas eles carregam consigo uma identidade firme, coerente, alinhada com o que desejam construir. É por isso que pessoas confiam neles. Confiam porque sentem coerência, e coerência é a base da confiança. Um líder incoerente desmorona a confiança do time sem perceber, mas um líder coerente cria um ambiente onde as pessoas florescem. Agora, imagine como sua vida mudaria se você escolhesse conscientemente a identidade que deseja viver daqui para frente. Imagine ser o líder que inspira apenas pela forma como caminha, o líder que fala pouco, mas move montanhas, o líder que acendeu nos outros a coragem que eles não sabiam que tinham. O líder que se tornou referência não porque tentou impressionar, mas porque encarnou seu propósito. Imagine carregar dentro de si a identidade do líder que sabe para onde está indo e, por isso, se torna farol para todos ao redor. Tudo começa com a pergunta: quem eu escolho ser a partir de agora? Porque liderança não é sobre quem você foi até hoje, é sobre quem você decide se tornar. Uma nova identidade cria novos pensamentos. Novos pensamentos criam novas emoções. Novas emoções criam novos comportamentos. Novos comportamentos criam novos resultados. Uma nova identidade cria um novo líder. E um novo líder cria uma nova realidade. Essa é a base do jogo interno da liderança. E quando você domina isso, nada mais te paralisa. O medo diminui, a clareza aumenta, as oportunidades se expandem, as pessoas te seguem espontaneamente, não porque você manda, não porque você tem cargo, mas porque sua identidade fala antes da sua voz. Porque sua energia chega antes da sua presença física. Porque você finalmente se tornou alguém que inspira, e quando você inspira, você lidera. Tópico 3. Como sua energia define o ritmo da sua equipe e por que líderes se tornam termostatos humanos. Existe um fenômeno silencioso que acontece em toda a equipe, em toda empresa, em toda reunião, em todo corredor corporativo. As pessoas estão, o tempo todo, calibrando sua energia emocional a partir da energia do líder. Você já percebeu como alguns líderes entram em uma sala e de repente tudo parece ficar mais leve, mais organizado, mais possível? E como outros entram e o ambiente instantaneamente pesa, como se algo tivesse sido drenado do ar? Isso não é coincidência. Isso é contágio emocional. E sem perceber, você está regulando o estado emocional da sua equipe todos os dias, para melhor ou para pior. A ciência mostra que seres humanos possuem neurônios espelho, células responsáveis por imitar estados emocionais alheios. Esses neurônios foram essenciais para nossa sobrevivência evolutiva, porque nos permitiam sentir o que o outro sentia e ajustar nosso comportamento rapidamente. No ambiente corporativo moderno, esse mecanismo continua ativo. A diferença é que agora existe alguém que amplifica emocionalmente o grupo inteiro, o líder. A energia do líder funciona como o termostato emocional da equipe. Se você sobe a temperatura, todos sobem. Se você desce, todos descem. Não importa se você percebe ou não, isso está acontecendo. Pense em grandes líderes globais. Oprah Winfrey, por exemplo, construiu um império não apenas porque era comunicadora brilhante, mas porque carregava uma energia emocional tão expansiva que milhões de pessoas se sentiam vistas, inspiradas, elevadas apenas por ouvi-la. A energia dela regulava o estado das pessoas ao redor. Quando ela falava com CEOs, atletas, empreendedores, era como se ela amplificasse a consciência emocional deles. É por isso que tantos descrevem Oprah como alguém que faz você acreditar mais em você mesmo. Isso é contágio emocional. E é exatamente isso que um líder faz todos os dias, mesmo em escalas muito menores. Outro exemplo poderoso é Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando ele assumiu o cargo, encontrou uma cultura rígida, competitiva ao extremo, emocionalmente fechada. Ele percebeu que, antes de mudar processos, precisava mudar a energia do sistema. E fez isso mudando a si mesmo primeiro. Ele trouxe vulnerabilidade, trouxe compaixão, trouxe curiosidade. Ele começou a falar mais sobre aprendizado do que sobre perfeição, mais sobre crescimento do que sobre competição interna. O resultado? Uma das maiores transformações culturais da história moderna. A Microsoft recuperou sua alma e, junto com ela, recuperou performance, inovação, resultados financeiros e moral de equipe. Nadella redefiniu o termostato emocional da empresa. Agora, traga isso para a sua realidade. Toda vez que você chega tenso a uma reunião, sua equipe sente. Toda vez que você está irritado, a irritação se espalha.
Toda vez que você está apressado, o time perde profundidade. Toda vez que você está inseguro, o grupo se retrai. Toda vez que você duvida, todos se tornam mais cautelosos. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você se acalma, a equipe respira. Quando você fala com clareza, o grupo se organiza. Quando você transmite segurança, as pessoas ousam mais. Quando você traz presença, o time se concentra. Quando você lidera com espírito elevado, todos se elevam. Você é o regulador emocional do sistema. E é aqui que muitas lideranças entram em colapso, porque tentam mudar a equipe sem mudar a energia que elas mesmas emitem. Pedem produtividade enquanto transmitem exaustão. Pedem criatividade enquanto emanam medo. Pedem autonomia enquanto vibram controle. Pedem engajamento enquanto carregam apatia interna. É impossível exigir de uma equipe um estado emocional que o líder não sustenta em si mesmo. Isso não é julgamento, é mecânica humana. A questão é que a energia do líder não nasce apenas de sua personalidade, mas de como ele lida com suas próprias emoções. Líderes que não sabem regular sua raiva a transformam em explosões. Líderes que não sabem regular seu medo o transformam em controle. Líderes que não sabem regular sua insegurança a transformam em autoritarismo. Líderes que não sabem regular sua ansiedade a transformam em pressa e pressão. Mas líderes emocionalmente conscientes fazem algo muito mais poderoso. Eles transformam suas emoções em ferramentas. A raiva vira direção, o medo vira prudência, a insegurança vira vulnerabilidade consciente, a ansiedade vira foco. É essa alquimia emocional que diferencia líderes amadores de líderes extraordinários. E não se trata de ser perfeito, zen, iluminado. Trata-se de entender que sua energia está sempre ensinando algo ao time. Se você chega exausto todos os dias, está ensinando que se sacrificar é normal. Se chega ansioso, está ensinando que o ambiente é inseguro. Se chega sempre resolvendo tudo sozinho, está ensinando que ninguém é capaz. Se chega irritado, está ensinando que pressão é sinônimo de descontrole. Mas, se chega presente, equilibrado, claro, está ensinando que é possível ter performance com leveza. Se chega confiante, está ensinando coragem. Se chega calmo, está ensinando estabilidade. Se chega com visão, está ensinando direção. Sua equipe aprende muito mais com sua energia do que com suas palavras. Líderes extraordinários sabem que seu primeiro ato de liderança todos os dias é ajustar seu próprio estado interno. Eles respiram antes de reagir. Eles pausam antes de tomar decisões sob pressão. Eles administram seu cansaço emocional. Eles tratam sua mente como um ativo estratégico. Eles entendem que seu trabalho não é apenas entregar resultados, mas criar o clima emocional onde resultados se tornam inevitáveis. Eles lideram o clima, e o clima lidera o time. Agora, imagine como sua equipe reagiria se você assumisse controle do seu termostato emocional. Imagine entrar em uma reunião com uma calma tão sólida que todos instantaneamente desaceleram, respiram e se concentram. Imagine falar com tanta clareza que sua equipe finalmente entende a direção e para de desperdiçar energia com interpretações divergentes. Imagine transmitir tanta segurança que as pessoas passam a ousar mais, a sugerir ideias, a assumir riscos calculados. Imagine que sua simples presença se torna sinônimo de ordem, confiança, estabilidade e visão. Liderança é isso, é presença, é energia, é influência silenciosa, é aquilo que se transmite antes da fala. É aquilo que molda o ambiente sem precisar de esforço. Quando você domina sua energia, você domina seu impacto. Você se torna alguém que transforma não porque tenta, mas porque existe de forma diferente. Você se torna o líder que as pessoas lembram para sempre, aquele que fez todos se tornarem melhores simplesmente por estar ali. Essa é a verdade que ninguém te contou. Liderança começa no seu campo emocional. E quando você muda a energia que leva ao mundo, o mundo muda em resposta. Tópico 4. A liderança que liberta. O poder silencioso das expectativas que você cria sem perceber. Existe um fenômeno invisível que determina, de forma brutal e silenciosa, o nível de performance, engajamento e autonomia de uma equipe. As expectativas não faladas que o líder projeta sobre as pessoas. A maioria acredita que são as competências técnicas que determinam o que alguém pode ou não pode fazer. Mas, na prática, o que realmente molda o comportamento de uma equipe é aquilo que o líder espera dela emocionalmente. Expectativas funcionam como profecias. Se você acredita que alguém é capaz, essa pessoa expande.
Se você acredita que alguém é limitada, essa pessoa se retrai. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem que você diga uma única palavra. As pessoas sentem. Elas sentem a crença que você tem sobre elas e elas se comportam de acordo com essa crença. É por isso que dois líderes podem ter a mesma equipe, com as mesmas habilidades técnicas e ainda assim gerar resultados completamente diferentes. Um extrai grandeza, o outro extrai mediocridade. A diferença não está no time, está no olhar do líder. Pessoas se tornam aquilo que acreditam que podem ser. Mas, antes disso, elas se tornam aquilo que acreditam que o líder acredita que elas podem ser. Somos seres profundamente sociais, emocionalmente condicionados pela percepção do outro. E, quando esse outro é o líder, sua influência é multiplicada. Pense em histórias reais de transformação. Uma das mais marcantes é a de Reed Hastings, CEO da Netflix. Quando ele percebeu que o modelo tradicional de controle excessivo estava matando a criatividade da empresa, tomou uma decisão radical: escolher acreditar profundamente no potencial das pessoas. Ele eliminou políticas engessadas, deu liberdade de decisão, aumentou a autonomia e estabeleceu uma cultura baseada em responsabilidade e confiança, não em vigilância. O resultado? A Netflix não apenas cresceu, ela revolucionou a forma como o mundo consome entretenimento. A crença de Hastings de que pessoas responsáveis agem de forma responsável criou uma atmosfera onde criatividade, coragem e inovação floresceram naturalmente. Expectativas libertam. Em contrapartida, pense em líderes que carregam expectativas negativas. Líderes que acreditam que o time não é capaz, que acreditam que precisam microgerenciar tudo, que acreditam que ninguém entrega sem pressão, que acreditam que só eles têm capacidade real. Esses líderes, sem perceber, criam ambientes sufocantes. As pessoas param de tentar, param de ousar, param de pensar por si mesmas. Elas entram em modo sobrevivência. E um time em modo sobrevivência não cria, não inova, não se arrisca. Ele apenas cumpre tarefas, e ainda assim, com medo de errar. Expectativas aprisionam. O mais interessante é que suas expectativas operam em um nível tão profundo que você nem percebe quando está projetando crenças negativas. Basta um olhar de impaciência para alguém acreditar que decepcionou você. Basta um suspiro de frustração para alguém sentir que não é bom o suficiente. Basta uma postura rígida para alguém interpretar que não tem autonomia para agir. O ser humano interpreta sinais mínimos porque vivemos em estado constante de leitura emocional. Somos especialistas em captar rejeição, crítica e desaprovação, mesmo quando nada é dito explicitamente. E é aqui que a liderança se torna um território de autoconsciência profunda, porque sua equipe não reage ao que você fala conscientemente, mas ao que você acredita inconscientemente. É por isso que você pode dizer "eu confio em vocês", mas se sua energia emocional comunica o contrário, o time não acredita. Você pode dizer "tenham autonomia", mas se você revisa tudo minuciosamente depois, o time aprende que não tem liberdade real. Você pode dizer "fiquem à vontade para trazer ideias", mas se reage com julgamento sutil, as ideias secam. Expectativas emocionais são poderosas demais para serem ignoradas. Agora, pense em você. Quais são as expectativas que você tem nutrido sobre sua equipe? Talvez você acredite que eles não estão preparados. Talvez você acredite que eles não têm iniciativa. Talvez você acredite que ninguém ali pensa como você. Talvez você acredite que eles esperam demais de você. Talvez você acredite que eles não se preocupam tanto quanto você. Talvez você acredite que eles só funcionam sob pressão. Talvez você acredite que eles não são maduros o suficiente para assumir responsabilidade. Tudo isso são expectativas invisíveis, e são elas que moldam o comportamento deles. Quanto mais você acredita em limitação, mais limitação você recebe de volta. Mas existe um lado extraordinário nessa história. Da mesma forma que expectativas negativas paralisam, expectativas positivas libertam em um nível quase milagroso. Quando um líder acredita na capacidade das pessoas, elas se arriscam mais. Quando um líder acredita na boa intenção das pessoas, elas se comprometem mais. Quando um líder acredita na inteligência emocional do time, as pessoas resolvem conflitos com mais maturidade. Quando um líder acredita na autonomia do grupo, a autonomia surge. Expectativas funcionam como um convite energético. Ou você convida as pessoas a crescer, ou convida as pessoas a se esconder. E esse poder não está restrito a grandes CEOs. Ele está presente no seu dia a dia, nas microinterações que você faz.
Quando você olha para alguém com genuína confiança, essa pessoa sente um impulso interior para corresponder. Quando você elogia com autenticidade, a pessoa expande sua autoimagem. Quando você dá autonomia verdadeira, a pessoa acessa níveis mais altos de criatividade. Quando você faz uma pergunta poderosa, a pessoa se torna mais consciente. Quando você escuta atentamente, a pessoa se sente validada. Expectativas positivas são sementes, e sementes crescem. Imagine agora como seria sua equipe se você mudasse esse campo invisível. Imagine um ambiente onde seus liderados acreditam profundamente que você confia neles. Imagine pessoas tomando decisões com responsabilidade porque sabem que você as considera capazes. Imagine seus colaboradores trazendo ideias espontaneamente porque sabem que você valoriza pensamento próprio. Imagine um time inteiro que cresce porque você decidiu ver grandeza, não limitação. É completamente possível, mas começa com você. Por isso, a pergunta mais transformadora deste tópico é: que versão do seu time você está enxergando? A versão limitada, que só funciona na pressão? Ou a versão poderosa, que só precisa de espaço, orientação e confiança para florescer? Você escolhe qual versão alimentar, e aquilo que você alimenta se torna realidade. Liderança é isso, um campo invisível onde as suas expectativas criam o destino emocional das pessoas. Quando você domina isso, você não apenas muda sua equipe, você muda vidas. Porque quando um líder acredita em alguém antes que essa pessoa acredite em si mesma, algo dentro dela desperta, algo expande, algo evolui, algo que muitas vezes transforma sua trajetória para sempre. Tópico 5. O ciclo da autossabotagem na liderança. Como você cria suas próprias limitações e nem percebe? Existe um ciclo silencioso que corrói a performance de líderes no mundo inteiro, todos os dias. Um ciclo que não aparece em relatórios, que não é discutido em reuniões, que não se ensina em MBAs. Um ciclo que acontece dentro da mente do líder e, por isso, se torna ainda mais poderoso, ainda mais perigoso, ainda mais determinante. Esse ciclo é o da autossabotagem. Ele opera como um vírus emocional que se instala de maneira quase invisível, repetindo padrões de comportamento que mantêm o líder preso às mesmas dificuldades, aos mesmos resultados, às mesmas frustrações, aos mesmos limites. E, o mais trágico, a maioria sequer percebe que está sabotando a si mesma. Acredita que está apenas lidando com o dia a dia, quando na verdade está sendo controlada por crenças profundas que nunca foram questionadas. A autossabotagem nasce sempre da relação que você tem consigo mesmo. Líderes que se sentem insuficientes tentam compensar com excesso de controle. Líderes que têm medo de falhar evitam delegar. Líderes que duvidam do próprio valor tentam agradar demais. Líderes que carregam traumas profissionais tentam se proteger, criando barreiras emocionais. Líderes que sentem que precisam se provar o tempo todo acabam se sobrecarregando, assumindo tudo para si e entrando em ciclos de exaustão, que se repetem como relógios quebrados. A autossabotagem transforma a insegurança interna em comportamento externo, e é esse comportamento que destrói sua capacidade de liderar de forma poderosa. Um exemplo clássico da autossabotagem na liderança é o mito do "eu dou conta de tudo". Incontáveis líderes passam anos acreditando que precisam ser onipresentes, resolver todos os problemas, aprovar tudo, acompanhar cada detalhe, saber de tudo, estar em tudo. Por trás desse comportamento aparentemente admirável, existe uma crença muito mais profunda, a de que, se eles não estiverem no controle absoluto, tudo vai dar errado. Essa crença gera um efeito devastador, porque, ao tentar controlar o mundo, o líder perde o controle de si mesmo. Ele passa a viver apagando incêndios, resolvendo urgências, respondendo demandas que poderiam ter sido resolvidas por outras pessoas. Sua agenda deixa de ser estratégica e se torna operacional. Sua energia desaparece, sua criatividade some, sua visão se perde e, quando percebe, está emocionalmente esgotado, sabotado pela própria crença de que precisava ser o herói incansável da história. Outro padrão de autossabotagem extremamente comum é o medo de conflitos. Líderes que evitam conversas difíceis, que deixam de dar feedbacks honestos, que adiam confrontos necessários, fazem isso porque carregam a crença de que conflito vai gerar rejeição, decepção ou descontrole. Essa crença emocional paralisa, e ao evitar o desconforto momentâneo, o líder cria problemas muito maiores no médio e longo prazo.
O colaborador continua com comportamentos inadequados, a equipe perde respeito pelo líder, o clima se deteriora, a insatisfação cresce. Tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa franca, mas a autossabotagem impede essa conversa de acontecer. E o time paga o preço por algo que começou no medo silencioso dentro do líder. Há também a autossabotagem do perfeccionismo. Líderes perfeccionistas acreditam que tudo precisa estar impecável antes de ser entregue, antes de ser apresentado, antes de ser validado. O perfeccionismo parece qualidade, mas é apenas medo disfarçado. Medo de julgamento, medo de falhar, medo de ser visto, medo de não corresponder ao padrão que o próprio líder criou. Esse medo gera lentidão, retrabalho, ansiedade e um tipo de procrastinação sofisticada, na qual o líder está sempre ocupado, mas nunca produz o que realmente importa. E o time, ao observar esse comportamento, acaba sendo condicionado a ter medo de errar. E times que têm medo de errar não inovam, não se arriscam, não crescem. O perfeccionismo de um líder se transforma na paralisia de uma equipe inteira. E existe ainda uma autossabotagem sutil, mas extremamente destrutiva. A autossabotagem da baixa expectativa. Líderes que não acreditam na própria capacidade criam metas tímidas. Líderes que não acreditam no próprio potencial evitam oportunidades de destaque. Líderes que não acreditam que merecem prosperidade se conformam com menos, aceitam ambientes tóxicos, carregam pesos que não são seus, suportam situações que deveriam ter sido encerradas há muito tempo. Eles se sabotam não pelo que fazem, mas pelo que deixam de fazer. Eles se sabotam ao se tornarem pequenos para caber em lugares que não os merecem. Eles se sabotam ao não reconhecerem sua força, sua inteligência, seu valor. E uma liderança que se encolhe, inevitavelmente, arrasta o time junto para esse encolhimento. O mais chocante sobre a autossabotagem é que ela é lógica. Ela faz sentido emocional. Ela está tentando proteger você. Ela surgiu como mecanismo de defesa em algum momento da sua vida. Talvez em um ambiente profissional hostil. Talvez em uma experiência de rejeição. Talvez em uma situação de pressão extrema. A autossabotagem tenta impedir que você sofra novamente. Mas, ao fazer isso, também impede que você cresça. Para sobreviver, ela te limita. Para te proteger, ela te paralisa. Para evitar dor, ela te impede de viver sua grandeza. E é por isso que líderes que transformam suas trajetórias começam sempre pelo mesmo ponto: consciência. Eles percebem que não estão lutando contra a equipe, mas contra a própria narrativa interna. Eles percebem que não é o mercado que os limita, mas suas crenças. Eles percebem que não são as pessoas que os sabotam, mas seus medos. E quando essa consciência desperta, algo extraordinário acontece. Eles param de brigar com o mundo externo e começam a ajustar sua verdade interna. Eles param de tentar dar conta de tudo e passam a construir equipes que compartilham responsabilidades. Eles param de evitar conflitos e passam a ter conversas que libertam. Eles param de buscar perfeição e passam a buscar evolução. Eles param de se conformar e começam a criar. E é aqui que nasce a verdadeira liderança. Não quando o líder controla tudo, mas quando controla a si mesmo. Não quando o líder evita erros, mas quando cresce com eles. Não quando o líder tenta provar algo, mas quando finalmente entende que já é suficiente para liderar. A autossabotagem diminui quando a consciência aumenta. E, quando a autossabotagem diminui, o líder expande. E, quando o líder expande, a equipe expande junto. Times crescem na mesma medida que seus líderes crescem internamente. Agora pergunte a si mesmo, com coragem: de que formas eu venho sabotando minha liderança? Em que momentos eu me encolho quando deveria me expandir? Onde estou tentando me proteger, quando na verdade deveria avançar? Que crenças eu preciso soltar para liderar de forma mais autêntica, mais poderosa, mais humana? Quando você começa a responder essas perguntas, um novo ciclo se inicia. Não mais o ciclo da autossabotagem, mas o ciclo da autorrealização. O ciclo onde você finalmente se torna o líder que sempre teve potencial para ser. Tópico 6. A arte de influenciar sem impor. O poder da comunicação que transforma ao invés de controlar. Liderança não é sobre mandar. Não é sobre ter a última palavra. Não é sobre elevar a voz para provar autoridade. Liderança verdadeira é a arte de influenciar sem impor. É a capacidade de transformar pessoas, ambientes e resultados não por força, mas por presença, intenção e clareza emocional. Muitos líderes acreditam que comunicam bem porque falam bem, mas comunicação não é sobre o que você diz.
É sobre o impacto que sua mensagem cria no outro. É sobre como sua verdade ressoa dentro das pessoas. É sobre como sua energia atravessa o ambiente e modifica a forma como os outros percebem a si mesmos e ao mundo. Existe um tipo de líder que fala muito, explica tudo, detalha processos, repete orientações e nada muda. E existe outro tipo de líder que fala pouco, mas cada palavra parece mover montanhas. Qual é a diferença? É simples e profunda. O primeiro lidera na superfície, o segundo lidera na profundidade. O primeiro fala para ser ouvido, o segundo fala para despertar. O primeiro busca convencer, o segundo busca transformar. O primeiro tenta controlar comportamentos, o segundo influencia identidades. Porque comunicação poderosa não transforma o que a pessoa faz, transforma quem ela acredita que é. A neurociência mostra que seres humanos só mudam comportamento quando mudam significado. Isso significa que, quando você diz a alguém, faça isso, está tentando alterar a ação. Mas quando você diz algo que muda a forma como a pessoa se percebe, você altera sua identidade e, portanto, altera tudo. Líderes extraordinários não falam para corrigir erros. Eles falam para despertar consciência. Eles não falam para impor regras. Eles falam para conectar propósito. Eles não falam para demonstrar poder. Eles falam para empoderar o outro. Eles não falam para exigir entrega. Eles falam para inspirar grandeza. Pense em grandes comunicadores que se tornaram referências globais. Steve Jobs era conhecido como alguém intenso, exigente, perfeccionista. Mas também tinha uma habilidade rara. Ele fazia as pessoas acreditarem que estavam participando de algo maior do que elas mesmas. Quando Jobs apresentava um novo produto, sua comunicação não era técnica, era emocional. Ele contava histórias, ele criava imagens mentais, ele fazia as pessoas sentirem que estavam na vanguarda da inovação. E essa habilidade não apenas vendia produtos, moldava culturas, atraía talentos e criava lealdade profunda. Ele influenciava mentes porque entendia que comunicação é um ato emocional, não lógico. Outro exemplo poderoso é Brené Brown, pesquisadora e autora que transformou o mundo da liderança ao falar sobre vulnerabilidade e coragem. Ela não usa técnicas complexas de comunicação, ela usa verdade. Ela fala com autenticidade tão palpável que sua mensagem atravessa defesas emocionais e toca a essência das pessoas. Quando Brené fala, as pessoas se abrem porque sentem que não estão sendo julgadas, estão sendo compreendidas. Essa é a verdadeira comunicação transformadora, aquela que reduz defesas, cria conexão e desperta consciência. E é exatamente isso que a maioria dos líderes não sabe fazer. Eles falam demais e comunicam de menos. Eles despejam informações, mas não criam transformação. Eles dão ordens, mas não geram comprometimento. Eles transmitem recados, mas não constroem cultura. Eles acreditam que comunicação é sobre clareza técnica, quando na verdade é sobre clareza emocional. Não é o conteúdo objetivo da mensagem que importa, é o conteúdo subjetivo, a intenção por trás, a emoção por trás, a convicção por trás. Uma frase simples dita com presença vale mais do que um discurso inteiro dito no piloto automático. A comunicação do líder precisa cumprir 3 funções essenciais: direcionar, inspirar e alinhar. Direcionar significa remover confusão. Inspirar significa expandir possibilidades. Alinhar significa criar unidade emocional. Um líder que direciona sem inspirar, cria robôs. Um líder que inspira sem direcionar, cria caos. Um líder que alinha sem direcionar, cria dependência. Mas quando você combina direção, inspiração e alinhamento, você cria um campo de influência tão forte que as pessoas não apenas entendem o que precisam fazer, elas desejam fazer. Porque sentem que estão conectadas a algo significativo, maior, intencional. A grande diferença entre imposição e influência está na forma como o líder usa sua energia. A imposição nasce do medo. Medo de não ser respeitado, medo de perder controle, medo de falhar. A influência nasce da confiança, confiança em si mesmo, confiança no propósito, confiança no time. A imposição produz obediência temporária, a influência produz compromisso duradouro, a imposição gera tensão, a influência gera expansão, a imposição cria distância emocional, a influência cria proximidade, e proximidade é o ambiente onde equipes florescem. O mais fascinante é que a comunicação mais poderosa do líder não é verbal, é comportamental. As pessoas acreditam no que você faz, não no que você diz. Elas seguem seu exemplo, não suas palavras.
Elas absorvem seu comportamento de forma inconsciente. Quando você demonstra calma em situações difíceis, ensina coragem. Quando demonstra responsabilidade, ensina maturidade. Quando demonstra humanidade, ensina empatia. Quando demonstra clareza, ensina foco. Quando demonstra equilíbrio emocional, ensina a equipe a manter estabilidade em meio à pressão. É por isso que líderes que desejam influenciar precisam cuidar da própria integridade emocional. Não existe comunicação poderosa sem coerência. Não existe influência profunda sem autenticidade. Não existe liderança transformadora sem verdade. Pessoas não seguem máscaras, seguem essência. Elas sentem quando você está falando de um lugar de medo e sentem quando você está falando de um lugar de propósito. Elas percebem quando você fala para se proteger e percebem quando você fala para servir. E essa percepção inconsciente define se sua comunicação gera resistência ou abertura. Imagine agora como sua equipe se comportaria se você dominasse essa arte. Imagine entrar em uma reunião e dizer algo simples, mas tão verdadeiro que todos captam não apenas a instrução, mas a intenção profunda por trás dela. Imagine falar com tanta autenticidade que as pessoas abaixam suas defesas naturais e realmente te escutam, não porque precisam, mas porque querem. Imagine que cada conversa sua se torna um ponto de virada, um momento de clareza, um gesto que acende confiança, propósito e movimento. Comunicação é a ferramenta que um líder usa para construir a realidade emocional da equipe. E quando você aprende a influenciar ao invés de impor, você não apenas melhora resultados, você transforma vidas. Você ajuda pessoas a se enxergarem com mais potencial. Você desperta talentos que estavam escondidos. Você acende coragem em quem duvidava de si. Você cria um ambiente onde comunicação não é troca de palavras, mas troca de consciência. E quando isso acontece, a liderança deixa de ser um cargo e se torna um legado. Tópico 7. A autonomia que cria gigantes. Como liberar o potencial oculto da sua equipe sem perder o controle. Autonomia é uma das palavras mais mal compreendidas no mundo da liderança. Muitos líderes acreditam que autonomia significa fazer menos, soltar demais, abrir mão de controle ou deixar a equipe resolver sozinha. Mas autonomia real não é ausência de liderança. É presença inteligente. É clareza tão profunda que se torna direção. É estrutura emocional tão sólida que se transforma em liberdade. Líderes extraordinários não libertam a equipe para fugir do trabalho. Libertam para que a equipe finalmente possa se tornar quem nasceu para ser. E isso exige consciência, maturidade e coragem, principalmente a coragem de soltar. A verdadeira autonomia não nasce da ausência de supervisão, mas da presença de confiança. E confiança não é cega, é construída, é cultivada. É desenvolvida pela qualidade das interações diárias entre líder e liderado. É o resultado de expectativas positivas, comunicação clara, alinhamento emocional e visão compartilhada. Só existe autonomia quando existe responsabilidade. E só existe responsabilidade quando existe pertencimento. A autonomia genuína acontece quando o liderado sente que faz parte de algo importante, não apenas como executor, mas como co-criador. Pense nas empresas mais inovadoras do mundo: Google, Netflix, Tesla, Amazon, Spotify. Todas elas têm uma característica em comum: autonomia operacional com clareza estratégica. Não existe inovação sem liberdade. Não existe liberdade sem confiança. Não existe confiança sem maturidade emocional. E não existe maturidade emocional sem liderança consciente. Veja o caso da Tesla. Elon Musk é famoso por sua intensidade, ousadia e visão futurista. Ele delega não porque não quer se envolver, mas porque sabe que sozinho não construiria um império tecnológico. Delegar para ele não é uma ameaça, é estratégia, é multiplicação, é aceleração. E equipes que recebem esse tipo de autonomia tornam-se mais rápidas, mais criativas, mais resilientes e mais comprometidas. Mas existe um ponto crucial que precisa ser entendido. Autonomia é sempre proporcional à clareza. Equipes não falham por falta de capacidade, falham por falta de direção. Quando um líder não sabe exatamente o que quer, não define prioridades, não comunica critérios de sucesso, não estabelece limites saudáveis, a autonomia vira confusão. Liderados começam a agir por suposição, não por entendimento. Começam a interpretar, ao invés de executar com propósito. Começam a andar sem direção, e isso gera retrabalho, frustração e sensação de falta de controle. Não porque a equipe é ruim,
mas porque o líder não criou estrutura emocional suficiente para que a autonomia existisse. A autonomia verdadeira é filha da clareza. Quando o líder consegue expressar visão, propósito, metas, critérios, prioridades e expectativas de forma tão cristalina que o time internaliza essa visão, a autonomia acontece naturalmente. As pessoas passam a tomar decisões alinhadas, passam a antecipar problemas, passam a propor soluções antes mesmo de serem solicitadas, passam a agir de forma madura porque entendem o destino, a intenção, a essência do trabalho. Isso não é descentralização desorganizada, é descentralização inteligente. É liderança que expande. Agora, há uma razão emocional muito profunda para a resistência de tantos líderes à autonomia: o medo de perder relevância. Muitos líderes, sem perceber, constroem sua identidade em cima da necessidade de serem consultados o tempo todo, de resolverem tudo, de se sentirem indispensáveis. A ideia de que a equipe pode funcionar sem eles fere seu ego, toca em inseguranças antigas, ativa a sensação de descontrole. E é nesse ponto que a autossabotagem volta a agir. Líderes que precisam provar valor acabam criando equipes dependentes. E equipes dependentes drenam energia, diminuem produtividade, reduzem inovação e geram sobrecarga. A liderança vira peso, não força. Existe ainda outro fator emocional poderoso: o medo do erro. Para muitos líderes, delegar significa abrir espaço para falhas, e falhas são vistas como ameaças à própria imagem. Mas líderes extraordinários têm relação diferente com o erro. Eles sabem que erro não é sinal de incompetência, é sinal de movimento. Sabem que falhar faz parte do processo de aprendizagem. Sabem que inovar implica risco. Sabem que equipes que não erram são equipes que não pensam, não tentam, não ousam. Por isso, eles não punem o erro honesto, eles o utilizam como ferramenta de crescimento. Quando a autonomia é bem construída, ela cria gigantes. Pessoas que descobrem capacidades que nunca imaginaram ter. Pessoas que desenvolvem senso de dono. Pessoas que se tornam mais resilientes, mais criativas, mais confiantes. Pessoas que evoluem emocionalmente porque foram desafiadas na medida certa, ao lado de um líder que acreditou nelas antes mesmo delas acreditarem em si mesmas. E isso não é teoria, é prática comprovada. Empresas que operam com alta autonomia têm índices mais altos de inovação, engajamento e retenção. Pessoas não deixam empresas, deixam líderes que as diminuem. Pessoas voam onde líderes criam espaço para que elas cresçam. Mas autonomia não significa abandonar. Significa acompanhar com inteligência. Significa dar devolutivas claras. Significa ajustar rotas quando necessário. Significa guiar, não sufocar. Significa perguntar ao invés de mandar. Significa co-criar ao invés de impor. Significa remover obstáculos ao invés de criar dependência. Significa ensinar as pessoas a pensar, não apenas a cumprir tarefas. Um líder que desenvolve autonomia real está, na verdade, desenvolvendo sucessores. Está criando novos líderes. Está multiplicando impacto. Está construindo legado. Agora, imagine sua equipe daqui a 6 meses se você decidir implementar autonomia consciente. Imagine pessoas que antes esperavam ordens, agora propondo soluções. Imagine colaboradores assumindo responsabilidades que antes recaíam apenas sobre você. Imagine reuniões mais rápidas porque todos já chegam alinhados. Imagine mais tempo para a estratégia porque sua agenda não está mais tomada por urgências operacionais. Imagine um clima emocional mais leve, mais maduro, mais colaborativo. Imagine um time que confia em si porque você confiou primeiro. A verdadeira pergunta é: você está pronto para liderar dessa forma? Porque autonomia exige coragem. A coragem de soltar o que não te serve mais. A coragem de confiar onde antes havia controle. A coragem de crescer internamente para permitir que sua equipe cresça externamente. A coragem de abrir espaço para que o novo emerja. A coragem de liderar com consciência ao invés de medo. Autonomia não é ausência de liderança. É liderança elevada. É liderança que expande ao invés de restringir. É liderança que desperta potencial ao invés de sufocar talento. É liderança que cria adultos emocionais. E adultos emocionais constroem empresas extraordinárias. Tópico 8. O poder do feedback que constrói. Como desenvolver pessoas sem ferir, controlar ou gerar resistência. Se existe um tema que separa líderes medianos de líderes extraordinários, esse tema é feedback. E não o feedback técnico, mecânico, burocrático que muitos fazem apenas porque o RH exige ou porque o processo interno pede.
Estou falando do feedback que transforma, do feedback que desperta, do feedback que cura feridas invisíveis, que realinha trajetórias, que desenvolve maturidade emocional, que libera potencial bloqueado, que cria segurança psicológica, que acende consciência onde antes havia apenas repetição automática. O feedback é uma das ferramentas mais poderosas da liderança, mas também uma das mais perigosas quando usada sem consciência. Grande parte dos líderes acredita que está dando feedback quando, na verdade, está apenas comunicando frustração. Acredita que está desenvolvendo pessoas quando, na verdade, está pressionando, envergonhando ou ativando mecanismos de defesa. Acredita que está ajudando quando, na verdade, está machucando. E nada disso é intencional. É fruto de uma compreensão equivocada sobre o papel do feedback. O feedback não nasce da necessidade de corrigir, nasce da intenção de elevar. Não é sobre apontar erro, é sobre iluminar caminho, não é sobre falar o que você pensa, é sobre despertar o que a pessoa ainda não percebeu. O feedback verdadeiro é um ato de liderança emocional. Pense em quantas vezes na sua vida profissional você recebeu um feedback que te feriu. Às vezes a pessoa nem usou palavras duras. Bastou um olhar de desaprovação, um tom seco, uma escolha infeliz de palavras, uma postura rígida, e aquilo ficou ecoando dentro de você por dias, semanas, meses. O corpo registra essas experiências. A mente cria defesa. O sistema emocional entra em alerta. E a partir disso, qualquer tentativa futura de feedback é interpretada como ameaça. Por isso, tantas pessoas têm medo de feedback. Por isso, tantos colaboradores se fecham, se justificam, se defendem, distorcem, negam. O problema não está no feedback em si, mas na memória emocional que as pessoas carregam sobre ele. Líderes extraordinários sabem disso. Eles compreendem que antes de dar feedback, precisam criar um espaço emocional seguro onde a pessoa não se sinta atacada, diminuída ou exposta. Eles sabem que a mente humana só se abre quando se sente protegida. Eles sabem que ninguém cresce no medo, só se contrai. E por isso, constroem confiança antes de construir desenvolvimento. O melhor feedback não começa com uma frase, mas com uma energia. Uma energia que diz: eu estou do seu lado, não contra você. Eu quero que você cresça, não que você sinta vergonha. Eu acredito no seu potencial, mesmo que você ainda não veja isso claramente. Essa intenção, mesmo sem palavras, muda completamente a forma como o feedback é recebido. Olhe para grandes líderes globais que transformaram empresas inteiras apenas pela forma como davam feedback. Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo, era conhecida por sua capacidade de desenvolver pessoas com profundidade emocional. Ela costumava dizer que um líder não deve apenas corrigir comportamentos, mas elevar a identidade das pessoas. Quando Indra dava feedback, ela começava validando o valor daquele indivíduo. Criava um ambiente onde a pessoa se sentia vista, respeitada e capaz. E dentro desse espaço emocional seguro, ela trazia pontos de melhoria de forma estratégica, não para criticar, mas para expandir. O resultado é que as pessoas saíam de suas conversas mais fortes, mais conscientes, mais comprometidas. Outro exemplo fascinante é o de Bill Campbell, o famoso coach do Vale do Silício, mentor de gigantes como Steve Jobs, Larry Page, Eric Schmidt e Jeff Bezos. Bill era mestre em dizer verdades difíceis de maneira amorosa. Ele conseguia entregar feedbacks extremamente desafiadores sem destruir a autoestima da pessoa. Pelo contrário, ele energizava. O segredo? Bill tinha uma intenção pura, querer ver o outro vencer. E essa intenção transparecia em cada palavra. Ele fazia com que até críticas profundas fossem interpretadas como presentes, não ataques. Isso é habilidade emocional. Isso é liderança. O problema é que muitos líderes dão feedback a partir de estados emocionais distorcidos. Dão feedback cansados, irritados, pressionados, inseguros. E assim, o feedback deixa de ser orientação e se torna descarga emocional. A pessoa não recebe consciência, recebe tensão. Não recebe clareza, recebe culpa. Não recebe direção, recebe medo. E, quando isso acontece, o feedback perde completamente o propósito. A pessoa não reflete, apenas se contrai. Não evolui, apenas tenta evitar dor. Existe um princípio psicológico fundamental. Ninguém consegue escutar um feedback enquanto está tentando se defender. O cérebro bloqueia, a mente distorce, o corpo endurece. A pessoa está lutando para proteger sua identidade, não para absorver informação.
E isso acontece quando o feedback é dado de forma brusca, impaciente ou em momentos inadequados. Líderes extraordinários sabem esperar o momento emocional certo, sabem medir o estado da pessoa, sabem ajustar o próprio estado antes de falar, sabem que a forma como você diz algo é mais importante do que aquilo que você diz. Feedback poderoso é aquele que cria espelhos, não feridas. Ele ajuda a pessoa a se ver com mais clareza, e clareza é sempre libertadora. Ele mostra possibilidades que estavam escondidas. Ele ilumina comportamentos que a pessoa repetia no automático. Ele devolve responsabilidade sem culpar. Ele estimula reflexão sem paralisar. Ele convida à evolução, ao invés de determinar punições. E, principalmente, ele respeita a dignidade emocional do outro. Mas existe algo ainda mais transformador. Feedback também é reconhecimento. E reconhecimento é alimento emocional. Times que não recebem reconhecimento definham. Times que recebem reconhecimento expandem. O cérebro humano libera dopamina quando se sente valorizado. Isso significa que reconhecimento não é agradecimento, não é elogio vazio, não é gentileza. É estímulo fisiológico, é combustível para a performance. Pessoas que se sentem vistas trabalham com mais entusiasmo. Pessoas que se sentem apreciadas se comprometem mais. Pessoas que se sentem valiosas entregam mais do que o esperado. Reconhecimento não é bônus, é estratégia. Imagine agora um líder que domina os dois lados do feedback. O feedback que desenvolve e o reconhecimento que fortalece. Imagine um líder que consegue ajudar alguém a melhorar sem ferir seu senso de valor. Imagine um líder que dá direção sem criar medo. Imagine um líder que constrói maturidade emocional sem humilhar. Imagine um líder que não precisa impor, porque inspira. Imagine um líder capaz de criar um ambiente onde feedback não é temido, mas desejado. Esse líder transforma culturas. Esse líder cria equipes emocionalmente maduras. Esse líder constrói organizações que crescem de dentro para fora. A pergunta que fica para você é: como você tem usado seu poder de feedback? Como uma ferramenta de conexão ou como uma arma de defesa? Como um convite à reflexão ou como descarga de frustração? Como um ato de liderança ou como expressão de medo? Porque feedback, quando mal usado, quebra, mas, quando bem usado, cura, liberta, desenvolve, transforma. E no fim das contas, liderança é exatamente isso, a capacidade de transformar pessoas. Não pela imposição, mas pela consciência. Não pela crítica, mas pela clareza. Não pelo julgamento, mas pelo desenvolvimento. Não pelo medo, mas pela verdade. Tópico 9. Liderança sob pressão. Como manter clareza, força e consciência quando tudo ao seu redor parece desabar. Há um teste definitivo que separa líderes comuns de líderes extraordinários: a forma como eles se comportam sob pressão. A pressão é implacável. Ela não pede licença, não avisa, não negocia. Ela chega, às vezes devagar, às vezes como um furacão. E quando ela chega, derruba máscaras, expõe fragilidades, revela maturidade emocional, ou a falta dela. Qualquer pessoa pode parecer forte em tempos de calmaria. Qualquer líder pode parecer competente quando tudo está funcionando. Mas é nos momentos de caos, incerteza, crise, urgência, conflito e instabilidade que a liderança é realmente testada. É ali que se vê quem você é de verdade, porque a pressão tira o que é falso e amplifica o que é real. E aqui está uma verdade que quase ninguém admite: a pressão interna sempre é maior do que a pressão externa. Não é o prazo curto que te destrói, mas o que você diz a si mesmo sobre esse prazo. Não é o conflito na equipe que te corrói, mas o medo do julgamento. Não é o volume de trabalho que te derruba, mas a narrativa interna de que você não vai dar conta. A pressão maior não está no mundo, está na mente. E é por isso que tantos líderes desmoronam, não porque a situação era impossível, mas porque seu estado interno entrou em colapso. A liderança sob pressão exige um nível de autoconsciência que poucos desenvolvem. Porque pressão não é um obstáculo, é um espelho. Ela amplifica seus padrões emocionais, reforça seus mecanismos de defesa, expõe seus medos ocultos, traz à tona suas inseguranças. Líderes que não entendem isso reagem de forma automática, explodem, retraem, culpam, controlam, fogem ou travam. Mas líderes extraordinários fazem algo completamente diferente. Eles usam a pressão como portal para um novo nível de clareza. Eles não a evitam, a interpretam. Eles não resistem, respiram. Eles não brigam com ela, lideram através dela.
E isso exige prática, intencionalidade e coragem emocional. Pense em como grandes empresários lidaram com momentos de pressão extrema. Um exemplo marcante é o de Howard Schultz, quando retornou à Starbucks em 2008. A empresa estava em queda, perdendo identidade, resultados, cultura e confiança. Schultz voltou ao comando em um dos piores momentos da história da marca. E o que ele fez primeiro? Parou tudo. Mandou fechar todas as lojas da Starbucks nos Estados Unidos por 3 horas para treinar baristas sobre a arte de fazer um expresso perfeito. Muitos acharam loucura. Em meio a uma crise financeira global, quem é que fecha milhares de lojas para ensinar algo tão básico? Mas Schultz sabia que a pressão não se vence com desespero, se vence com clareza. Ele não reagiu ao caos, ele redefiniu a essência. E essa decisão, tomada no olho da tempestade, salvou a Starbucks. Isso é liderança sob pressão. Outro exemplo extraordinário é o de Reed Hastings, durante a transição da Netflix para o streaming. A pressão era absurda, o mercado duvidava, a mídia criticava. Investidores temiam que a mudança destruísse a empresa. Havia risco real de fracasso, mas Hastings tinha uma clareza interna tão forte, tão fundamentada, tão visionária, que foi capaz de manter estabilidade emocional mesmo em meio à dúvida coletiva. Ele não deixou o medo do mercado determinar suas decisões. Ele não permitiu que a pressão o fizesse recuar. Ele sustentou a estratégia não porque era fácil, mas porque estava emocionalmente alinhado ao destino que queria construir. E essa capacidade de manter foco sob pressão transformou a Netflix na gigante global que conhecemos hoje. Esses líderes não são especiais porque não sentem medo. Eles são especiais porque sabem lidar com o medo. E saber lidar com o medo não é eliminá-lo, mas integrá-lo. Não é ignorá-lo, mas interpretá-lo. Não é fingir que ele não existe, mas impedir que ele tome o volante. O medo é natural. A ansiedade é natural. A pressão é natural. O problema é quando você acredita que precisa eliminar essas emoções para ser um bom líder. Isso é falso. O que você precisa é aprender a liderar com elas, não contra elas. Quando a pressão aumenta, o cérebro humano tende a entrar em modo de sobrevivência. Ele ativa respostas automáticas como lutar, fugir ou paralisar. O sangue deixa áreas do cérebro responsáveis por raciocínio, criatividade e tomada de decisão, e vai para áreas destinadas à proteção. Por isso, um líder sob pressão pode perder clareza, ficar irritado, tomar decisões impulsivas, ter dificuldade de ouvir, interpretar mal situações, exagerar riscos, subestimar oportunidades ou reagir de maneira desproporcional. Não é falta de competência, é biologia. E é por isso que líderes extraordinários treinam sua mente para permanecer consciente, mesmo quando o corpo quer entrar em modo automático. Esse treinamento começa na respiração. Pode parecer simples demais, mas é extraordinariamente poderoso. Respirar conscientemente reduz a ativação do sistema nervoso simpático e reativa o córtex pré-frontal, devolvendo clareza cognitiva. Um líder que respira antes de reagir não perde o controle. Ele se reposiciona. Outro componente importante é a narrativa interna. Líderes extraordinários têm diálogos internos diferentes. Enquanto a maioria pensa, eu não vou dar conta, isso vai dar errado, estão me julgando, não posso falhar. Líderes conscientes se perguntam, o que isso está querendo me mostrar? Como posso crescer através disso? Qual é a verdade aqui? Qual é a melhor ação possível neste momento? Eles transformam pressão em consciência. Outro ponto essencial é a capacidade de rebaixar o ego. O ego é hiperreativo sob pressão. Ele precisa estar certo, ele precisa defender sua imagem, ele precisa culpar alguém, ele precisa provar valor. Mas liderança não é sobre proteger ego, é sobre proteger propósito. E quando um líder consegue priorizar propósito sobre ego, ele se torna imune à pressão emocional externa. Ele não toma decisões para parecer competente, mas para fazer o que precisa ser feito. Ele não age por impulsividade, mas por clareza. Ele não reage com rigidez, mas com presença. Imagine sua liderança daqui a alguns meses se você começar a treinar essa habilidade. Imagine você enfrentando uma crise com calma enquanto todos ao redor estão desesperados. Imagine você sendo a voz estável na sala quando tudo parece instável. Imagine sua equipe confiando em você, não porque você sabe tudo, mas porque você mantém consciência quando todos perdem. Imagine ser o líder que, diante da pressão, não encolhe, mas cresce. Não se desespera, mas se ilumina. Não se perde,
mas se encontra. E ao contrário do que muitos pensam, liderança sob pressão não é um talento, é uma habilidade treinável. Você pode desenvolver presença emocional. Você pode treinar sua mente para não entrar em pânico. Você pode aprender a enxergar crises com clareza. Você pode desenvolver resiliência. Você pode transformar ansiedade em foco. Você pode transformar medo em estratégia. Você pode transformar caos em liderança. Tudo isso está ao seu alcance, porque tudo isso começa dentro de você, não no mundo externo. A pressão nunca vai desaparecer. O caos nunca vai parar. Problemas sempre existirão, mas você pode se tornar o tipo de líder que navega em tempestades como quem navega em mares calmos. Não porque a tempestade é pequena, mas porque você se tornou maior. Tópico 10. A verdade final da liderança. O momento em que você decide quem vai ser a partir de hoje. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. O ponto que separa quem apenas consome conteúdo de quem realmente transforma sua vida e sua liderança. A verdade é que nada do que você ouviu aqui terá impacto se não houver uma decisão interna. Uma decisão verdadeira, uma decisão profunda, uma decisão que nasce naquele lugar silencioso dentro de você, onde ninguém tem acesso, apenas você. A liderança não muda quando você aprende uma técnica nova. A liderança muda quando você se compromete a existir no mundo de um jeito novo. E talvez, enquanto ouviu estes tópicos, você tenha sentido algo se mexendo dentro de você. Talvez tenha percebido comportamentos que agora fazem sentido. Talvez tenha enxergado padrões que nunca tinha notado. Talvez tenha reconhecido dores antigas, crenças limitantes, medos silenciosos, talentos adormecidos. Talvez tenha sentido aquela mistura de coragem e vulnerabilidade que surge quando a verdade finalmente encontra espaço para entrar. Porque, no fundo, você não está descobrindo algo novo, está se lembrando de quem você sempre foi antes do medo, antes das pressões, antes das expectativas, antes das máscaras. A verdadeira liderança não é algo que você aprende, é algo que você revela. Ela sempre esteve aí, escondida atrás de narrativas antigas que você aceitou como verdades absolutas. Narrativas que diziam que você precisava ser perfeito, que não podia errar, que tinha que controlar tudo, que precisava provar seu valor todos os dias, que não podia decepcionar ninguém, que precisava carregar o peso do mundo sozinho. Só que nada disso é liderança. Isso é sobrevivência. E você não nasceu para sobreviver. Nasceu para liderar. Nasceu para expandir. Nasceu para impactar. Nasceu para criar realidades, não apenas reagir a elas. E é exatamente agora que você tem a chance de mudar. Mudança não acontece no futuro. Mudança acontece no instante exato em que você decide que não vai mais continuar sendo a versão limitada de si mesmo. Você pode, hoje, neste momento, decidir que vai liderar com consciência, não com medo. Que vai influenciar com presença, não com imposição. Que vai desenvolver pessoas com humanidade, não com pressão. Que vai criar autonomia baseada em confiança, não em controle. Que vai enfrentar a pressão com clareza, não com desespero. Que vai se tornar a versão mais elevada de si mesmo, não amanhã, mas agora. O mundo não precisa de mais líderes perfeitos, precisa de líderes verdadeiros, líderes que têm coragem de olhar para dentro, líderes que admitem suas vulnerabilidades para transformá-las em força, líderes que escolhem consciência ao invés de reatividade, líderes que inspiram pelo exemplo, não pelo discurso, líderes que carregam dentro de si a maturidade emocional necessária para guiar outros seres humanos. Liderança é, antes de tudo, um ato de humanidade. Porque, no final das contas, liderar é tocar vidas. E tocar vidas exige sensibilidade, coragem, intencionalidade e presença. Pense nas pessoas que cruzaram seu caminho profissional até hoje. Pessoas que talvez tenham acreditado em você antes que você acreditasse. Pessoas que talvez tenham te dado oportunidades quando ninguém via seu potencial. Pessoas que te ensinaram, te desafiaram, te provocaram, te inspiraram. Agora imagine que você pode ser essa pessoa para alguém. Imagine que sua liderança pode ser o ponto de virada na carreira de alguém. Imagine que seu comportamento pode despertar confiança em alguém que duvida de si. Imagine que sua visão pode reacender esperança em alguém que estava quase desistindo. Imagine que sua coragem pode libertar alguém que estava preso em medo. Isso é liderança. É sobre servir. É sobre elevar. É sobre criar impacto emocional real. E se você chegou até aqui, existe algo importante para reconhecer. Você já está mudando.
A simples disposição de ouvir, refletir e se abrir para novos entendimentos já é um ato de liderança. Pessoas que não têm coragem emocional se fecham, pessoas que têm consciência se expandem, e você escolheu expandir. Isso significa que você já está caminhando para se tornar o tipo de líder que deixa legado. Aquele que não marca apenas resultados, marca pessoas. Aquele que não constrói apenas metas, constrói vidas. Mas para isso se tornar realidade, você precisa decidir. Não é uma decisão pequena, é uma decisão de identidade. Quem você vai ser a partir de agora? O líder que reage ou o líder que cria? O líder que controla ou o líder que empodera? O líder que teme ou o líder que inspira? O líder que carrega peso ou o líder que distribui força? O líder que se encolhe diante da pressão ou o líder que cresce através dela? Quem você é a partir deste momento não depende do seu passado, depende da sua escolha. E aqui está a verdade final. Você não está sozinho. A liderança é um caminho de autodescoberta que se percorre um passo por vez. E cada passo que você dá em direção à sua consciência muda não apenas a sua vida, muda a vida de todos que têm o privilégio de caminhar com você. O mundo precisa de líderes conscientes. O mundo precisa de você consciente. O mundo precisa de quem você está se tornando. E a partir deste momento, tudo começa a mudar. Se este vídeo despertou algo em você, respire fundo e permita que essa transformação continue. Inscreva-se no canal para seguir aprimorando a sua liderança. Deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas e compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que está pronto para dar o próximo passo. E me conte aqui nos comentários, qual decisão você escolhe assumir sobre a sua liderança a partir de hoje?